Olá, eu sou Léo do Museu. Estamos com o projeto Sala de Visita da Fundação Museu Couro de Formosa, recebendo aqui a visita do historiador, museólogo, professor André Fábio. É um prazer, professor, seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, aqui no museu, estar aqui conversando com você nesse dia. Como professor de língua portuguesa e de outras tantas matérias, né, professor André Fábio? Fala um pouquinho sobre a questão da língua, da linguagem do nosso vernáculo. Bem, existe uma diferença aí que é importante, né, entre linguagem e cultura, né? A primeira distinção quando a gente estuda, né, a questão da língua, linguagem, cultura é fazer essa distinção, né? A cultura como sendo a manifestação de um grupo social, né? Pode ser uma dança, pode ser uma música, e a linguagem como um código, né? Estabelecido dentro de um grupo social para se comunicar. Então, no primeiro momento, existe essa distinção, né? E no segundo momento, a distinção própria entre a linguagem e a língua, né? Professor, há uma diferença da linguagem escrita da linguagem falada? Bem, então primeiro, como eu tinha comentado, é necessário a gente fazer a distinção entre a linguagem e a língua. As linguagens, né, elas podem ser artísticas, podem ser verbais, podem ser musicais, existem vários tipos de linguagem. Uma linguagem específica é a linguagem escrita, daí nós falamos de língua, né? Certo. E a língua ela pode ser falada ou escrita, né? Nós temos um maior rigor, na verdade, quando utilizamos a língua escrita, né? Porque ela dá mais tempo de você pensar sobre aquilo que você está escrevendo. Mas ao mesmo tempo nós também temos regras para a língua falada. Isso quer dizer, professor, que ao errar numa fala, pode se considerar natural ou até mesmo relevável. Mas enquanto a escrita, não, que tem tempo para pensar, para fazer uma pesquisa e etc. Isso é. A gente tem uma certa tendência a aceitar alguns erros da língua falada, né? Uhum. Exatamente por causa da rapidez, né? do acontecimento. Então você não tem aquele tempo de refletir, de pensar, vou conjugar o verbo, vou utilizar esse vocabulário, vou fazer a concordância aqui e tal, né? Então, a língua falada, ela nos permite, né, uma variedade de expressões que a língua escrita não permite. Então, e também, quando você fala, você usa gestos. E os gestos fazem com que alguns elementos que não estão expressos na escrita se apresentem, né? Por exemplo, eu falo alguma coisa para você, você não compreende, vai falar, daí você contrapõe dizendo, mas isso significa isso? Daí eu explico. Agora, se fosse escrito, você não teria como me perguntar, né? Certo. Então essa é uma... Se deixou bem mais à vontade nessa colocação, porque realmente a língua falada, ela é curiosa, é interessante, sim, mas há outras maneiras de se expressar, a não ser a língua falada e tampouco a escrita, igual você bem colocou, professor, a questão do gesto. Falando nisso, qual as outras maneiras que tem para a gente se comunicar, além da escrita e a falada? Sim, a gente tem a questão da própria linguagem artística, né? Então, quando você pega uma casa, né? Você tem a foto de uma casa, e daí você pede para 3 artistas diferentes representarem aquela casa. Então, eles podem utilizar, né, técnicas diferentes, recursos diferentes que vão passar uma mensagem diferente para aquele que vai ver aquela obra. Então, ali nós temos recursos de linguagem artística, né, bastante diferentes, né? Aquela velha história, a pessoa fala uma coisa e pede para que ele repita aquela mesma coisa para N pessoas. Aí vai repetindo esse processo rotineiro.
O primeiro conta a mesma história que ele ouviu para a segunda conta para a terceira para o quarto e assim vai. Quando chega lá no décimo, nós estamos no 20º, no 30º, a história está outra completamente diferente daquela lá atrás. Então, isso nos faz crer que nós temos que tomar muito cuidado, né, com a língua falada, porque ela muda ao decorrer dos tempos. Enquanto a escrita, não. Se 2 mais 2 são 4 hoje, será hoje, amanhã e daqui a eternidade, enquanto a outra situação muda, né? A língua escrita, ela também ela evolui, né? A língua falada, ela evolui de uma forma mais rápida, a língua escrita, ela demora um pouco mais. É só a gente pensar que antigamente, no século XIX, a gente escreveria vossa mercê, ou vós mercê, né? E hoje a gente escreve você, né? A gente escrevia farmácia com PH e hoje a gente escreve farmácia com F. Então a língua escrita, ela também se altera no tempo, mas ela demora mais, ela é um pouco mais fixa, né? A língua falada, ela tem uma flexibilidade maior, principalmente por causa dos meios de comunicação, né? Então os meios de comunicação influenciam muito em novos vocabulários, novas gírias, né? A forma, algumas palavras mudam de significado com o tempo, né? Nós que somos mais antigos um pouquinho, né? Tínhamos a palavra pão, né? Para dizer que a pessoa era bonita, né? Aquele rapaz é um pão, aquela moça, né? Então o que era pão? Era bonito. Hoje falar pão não tem o menor sentido. Para você ver como é que é a língua falada. Os jovens jamais entenderão falar que aquele rapaz pão. É um pão, né? Não vão entender. Então a língua falada, ela evolui com um pouco mais de rapidez. A língua escrita, ela tem um certo rigor, né, maior, mas ela também evolui com o tempo, né? Ok, nós estamos aqui batendo um dedinho de prosa com o professor André Fábio, falando sobre a língua, a nossa linguagem, a língua portuguesa, a língua e cultura. Eu gostaria de perguntar para o professor André Fábio quais são os principais erros da língua falada. Bem, existem, como eu falei, a questão do erro, né, na língua, ele é sempre relativo, é sempre dentro de um determinado grupo social. Ou de determinado contexto, né, professor? Determinado contexto, exatamente. Se você vai escrever um e-mail para um colega seu, algumas coisas você vai colocar ali, o seu interlocutor vai conseguir entender e aquilo nem vai comparecer com aquele erro passa a ser admissível, então, com outras palavras. Exatamente. Agora, é claro que o domínio da língua, do padrão culto da língua, né, ele é uma vantagem, né? Na verdade, é uma vantagem você ter esse domínio da língua padrão culto. Por quê? Porque, na verdade, é por meio do padrão da língua culta que você vai ter acesso, por exemplo, a textos jurídicos, a textos jornalísticos de melhor qualidade, aos escritores, né? Então, agora, os erros de fala, né, que a gente encontra aqui em Formosa é muito comum, né, alguns deles, por exemplo, a debilitação do D no gerúndio, né? A gente geralmente fala assim, eu estou estudando, né? Veja que a palavra correta é estudando, né? Estudando. Mas a gente fala, estou estudando, estou viajando, estou rezando, né? E todo mundo vai entender, né? Mas gramaticalmente está errado. Um outro erro que é bastante comum é as pessoas, por exemplo, usarem o verbo haver no sentido de existir no plural, né? A gente escuta assim, eu ouvi lá, houveram problemas. Não, né? Houve problema. Houve um problema, houve 2 problemas, houve 3 problemas. Você não coloca no plural. No plural. Né? Isso. Um outro erro bastante comum de fala, que às vezes também se apresenta na escrita, é o uso da palavra mesmo como um pronome pessoal do caso reto, né? Então você vê as pessoas falarem, por exemplo, o aluno chegou atrasado, o mesmo não apresentou a tarefa, né? Esse o mesmo também está errado, né? Ele não apresentou a tarefa, né? A palavra mesmo tem vários significados, tem várias situações de uso, mas esta forma, né, de usar como pronome pessoal
não é uma forma correta. E a última é o uso generalizado de pleonasmo, né? Que o pessoal usa bastante também. Eu ia perguntar sobre o bendito do pleonasmo, né? Que nós, rotineiramente, costumamos dizê-lo. Vamos dar ré para trás? Vamos subir para cima? Isso. Fala um pouquinho para nós, então, professor André Fábio, sobre a questão do pleonasmo, que às vezes irritam os ouvidos da gente. O pleonasmo em si, ele não é um erro, né? O pleonasmo ele é considerado uma figura de sintaxe, né? Na língua portuguesa, mas naquelas situações em que há uma repetição desnecessária, né? Que não tem nenhuma função nem estética, nem gramatical ali, então a gente chama isso de pleonasmo vicioso. É o caso de subiu para cima, desceu para baixo, hemorragia de sangue, essas formas assim que são pleonasmos viciosos. Mas existe também a forma de pleonasmo que a gente aceita porque ela tem uma função estética, né? Então, por exemplo, quando Raul Seixas pega e fala, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Ali nós temos um pleonasmo, né? Porque você já tem o A, que indica que é passado, então você não precisaria dizer há 10 mil anos atrás, né? Esse atrás acaba indicando repetição, um pleonasmo. Né? Isso. Mas a gente aceita porque ele sonoramente funciona bem. Pega bem. Existe um poema muito bonito do Fernando Pessoa, né? Que ele fala, né? Ó mar salgado, quanto de seu sal são lágrimas dos portugueses, né? Então, né, é uma expressão muito bonita. Então, o mar a gente já sabe que é salgado, né? Sim. E do salgado também tem a palavra sal, então nós também temos aí um pleonasmo, mas ele tem uma função estética muito bonita ali e que nós acabamos aceitando. Então a gente tem esses exemplos. Lá em Dom Casmurro tem uma situação de Capitu, que ela está num velório, né? E usa-se a expressão vencer-se a si mesma, né? Vencer-se a si mesma, né? Então veja, é claro que Machado de Assis sabia que aquilo ali era uma forma de pleonasmo, mas é porque o que está por trás dessa ideia? Queria enfatizar toda essa ideia, né? Aquela ideia, vencer-se a si mesma, né? Quer dizer, ela estava tentando disfarçar, né, alguma coisa, então ela estava tentando vencer-se a si mesma. Então, superar suas próprias fraquezas e por aí vai. Exato, exatamente, é isso. Mas ok, estamos aqui então nesse dedinho de prosa com o professor André Fábio falando sobre a linguagem. E falando em linguagem, a linguagem culta, ela aprende de que forma? Dentro de uma sala de aula, enfim, de que forma a gente consegue aprender a língua culta? Isso, a língua culta ela se manifesta em geral na literatura, né? Então, ler bons livros, né? O Machado de Assis, Guimarães Rosa, né? E claro, ter sempre esse cuidado quando for escrever, mesmo quando você for escrever textos na internet ou um bilhete que você vai deixar, porque a correção, né? O uso a correção gramatical e o uso da língua culta fazem com que o texto fique mais claro, evita problemas de interpretação, né? O uso de uma vírgula pode mudar o sentido, o uso de uma palavra que você achava que significava uma coisa. Professor André Fábio, falando a vírgula pode mudar o sentido, e eu ainda estudante, na minha juventude, ali na década de 70, início da década de 80, uma professora de língua portuguesa falou assim, olha, toma cuidado com a vírgula, que a vírgula pode matar um cidadão. Aí todo mundo ficou assim indignado com a colocação da professora. E ela, gentilmente, contou a história. E eu gostaria de usar esse bate-papo para lembrar essa historiazinha muito curiosa. A pessoa foi presa na guerra, naquelas grandes guerras lá do passado, foi presa e mandou o recado para o rei. Prendemos fulano de tal. Mandou o mensageiro lá levar o recado para o rei que prendeu fulano de tal. O rei pegou um papelzinho, escreveu, não mate-o.
mandou o mesmo mensageiro levar o recado através do bilhete. O mensageiro, por maldade, e não gostou da atitude do rei, pegou uma canetinha e foi lá depois do... A expressão era, repito, não mate-o. E aí ele pegou, colocou uma vírgula depois do não. Aí a expressão ficou assim, quando a pessoa recebeu a mensagem, entendeu? Não, mate-o. Então a pergunta foi, eu mato, eu não mato? E aí o rei colocou não, vírgula, mate-o. Acabou matando o cidadão. Então você bem colocou aí, a vírgula muda tudo. Muda, né? Os acentos também, né? Mudam o significado de algumas palavras. E assim, como eu comentei, na língua falada a gente se permite uma liberdade maior. Mas quando a gente vai fazer um texto escrito, quando você vai produzir uma redação, quando você vai escrever, principalmente na questão do trabalho, quando você está no trabalho, vai fazer um e-mail para o seu chefe, ou vai mandar uma mensagem para o vendedor, para o comprador, ou para o banco. Então você ter esse cuidado, fazer uma revisão, verificar se colocou a vírgula corretamente, se conjugou o verbo corretamente, né? Porque quem vai ler não vai ter a oportunidade de te questionar naquele momento. É o que está escrito e é aquilo que vai valer, né? Sim. Então, manda o que está escrito. Né? Isso. Então, assim, as formas de aprender a língua culta, inicialmente, é claro, a escola tem essa função, e a segunda é a questão da própria pessoa buscar esse conhecimento, sim, lendo bons jornais, lendo bons livros. É claro que hoje na imprensa a gente também encontra muitos problemas, né? Placas que estão com erros de português, jornais que não fazem a correção devida, né? Dos textos. Às vezes até editais de concurso você vai olhar e não houve o cuidado ali com a língua portuguesa. Então, assim, mas o ideal é sempre ir à fonte, né? A fonte são os grandes clássicos nossos, né? Os nossos autores do realismo, nossos autores do romantismo, né? E é claro, uma boa gramática de uso da língua. Né? Ok, estamos aqui falando com o professor André Fábio sobre o tema nosso de hoje, linguagem e cultura. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, André. Esperamos recebê-lo, né, em nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade aí. Peço desculpas também se algum erro ocorreu, porque como eu falei, na língua falada a gente se permite, né? Na língua escrita não. Um abraço. Até.